Meus amigos, aqui quem fala é o seu amigo Nerd. E Pantera Negra 2, Wakanda para Sempre, já superou a marca de 670 milhões de dólares em bilheteria. E ao que tudo indica, o filme está caminhando para se tornar outro grande sucesso de bilheteria da Marvel, podendo superar a marca de 1 bilhão de dólares, feito alcançado pelo seu antecessor Pantera Negra, de 2018. E como já era de se esperar, o filme tem que lidar ali com uma grande ausência, a do próprio protagonista do filme, que é o Pantera Negra, que era vivido ali pelo saudoso Chadwick Boseman, que nos deixou em 2020 vítima dessa terrível doença que é o câncer. O que muita gente não sabe é que já existia, na época que o ator veio a falecer, um roteiro pronto e finalizado de como seria a sequência do Pantera Negra 2018, que veio a se chamar Pantera Negra 2, Wakanda para Sempre. E o diretor Ryan Coogler, ele deu algumas declarações de como seria essa sequência, esse roteiro originalmente escrito antes da morte do Chadwick. E sobre isso nós vamos falar nesse vídeo hoje. Então, se você está curioso para saber como seria a história original do filme que você já assistiu no cinema ou que você ainda vai assistir, fica comigo no vídeo após a vinheta, que você vai descobrir qual era a história original de Pantera Negra 2, Wakanda para Sempre, caso o Chadwick Boseman não tivesse nos deixado em 2020. Eu nem preciso falar para vocês que a Marvel não demorou muito em 2018 para anunciar que o Pantera Negra teria uma sequência. Uma vez que o filme ali, como todo mundo se lembra, foi um sucesso estrondoso, chegando a faturar mais de 1 bilhão de dólares. Então, ainda em 2018, a Marvel anunciou essa sequência e deu ali ao Ryan Coogler, que além de diretor é o roteirista do filme, o sinal verde para começar a costurar uma história do que viria a ser a sequência do filme. E acontece que o Chadwick estava doente, mas ele não contou para ninguém. Ele manteve essa doença em segredo, talvez ali esperando se recuperar e também para não querer alarmar ninguém, talvez de medo de perder papel. A Disney poderia substituir ele no caso e tudo mais. Então, a verdade é que ele escondeu a doença dele. E nesse tempo, que se dá de 2018 até a morte do ator 2020, o Ryan Coogler trabalhou com a ideia de que o Chadwick estaria ali em perfeita forma física e perfeitamente saudável para participar do filme. Então, ele, durante esses 2 anos, escreveu esse roteiro, que chegou a ter mais 300 páginas, como eu já disse para vocês, contando com a presença do Chadwick no filme. E ele chegou a revelar no podcast oficial do filme, né, que é o The Official Black Panther Podcast, que algumas semanas antes do Chadwick vir a falecer, ele havia finalizado o roteiro, que era o corte inicial do filme, né, a ideia crua do filme, e chegou a oferecer ali para o Chadwick dar uma lida, talvez esperando ali que o ator quisesse dar algumas ideias e tudo mais, para saber se o ator tinha gostado. Acontece que o Chadwick se recusou ali, talvez porque ele tivesse muito debilitado, talvez porque ele soubesse que, devido ao fato dele estar com a doença muito avançada, ele nem tivesse possibilidade de participar do filme. O fato é que ele não quis ler, e também nessa época ele não sabia que ele estava doente, então para o Ryan Coogler isso foi normal. O que acontece é que depois o ator veio a falecer. Então, isso pegou todo mundo de surpresa. E o Ryan Coogler, ele teve que fazer algumas alterações no roteiro para não desperdiçar ali 2 anos de trabalho também, até porque ficou ali um tempo o que poderia salvar da ideia, porque não sabia se a Disney daria sequência no filme ou não, uma vez que a estrela do filme tinha falecido. Então, a primeira coisa ali era que teria que tirar o T'Challa do filme, porque a Disney já tinha batido o pé que ninguém ia substituir o ator. O que foi até uma homenagem muito bonita aí, por parte da empresa. Então, o produtor do filme, que é o Nate Moore, ele chegou a declarar que o conceito inicial do Wakanda para Sempre era aprofundar as relações familiares do T'Challa e explorar um pouco o que aconteceu com o Wakanda após o blip que o Thanos deu ali no final do Vingadores Guerra Infinita e depois com o retorno do T'Challa no Vingadores Ultimato. Como todo mundo se lembra, as pessoas que desaparecem no final do Vingadores Guerra Infinita ficaram 5 anos fora e depois eles voltam no Ultimato. Então a ideia era ver como que o Wakanda tinha lidado com isso, o que tinha acontecido com o Wakanda. E também, claro, a ideia de que o Pantera estaria descobrindo que nesse tempo que ele ficou fora, ele teve um filho. Então ele teria que criar uma relação com esse filho que na verdade ele nem sabia que existia. Então ele pensa só, ele voltou e descobriu que as coisas tinham mudado e que ele tinha um filho. Então a ideia inicial era esse conflito, era a questão política, né?
como que o Wakanda ficou e também como que ficou a vida dele após ele estar retomando ela. E nessa parte é curioso ver que não mudou muito, porque se a gente pegar para analisar, aí vai um pouco de spoiler para quem não viu o filme ainda, mas a ideia inicial do que está no cinema é basicamente isso, porque você tem ali a rainha, que é a Ramonda, que assumiu o governo de Wakanda com o filho fora, e você tem também a questão da criança sendo mantida no filme e é revelado ali nos créditos finais do filme que o menino tá lá. A única diferença é que a gente não tem o T'Challa no filme, né? E o menino, ele acaba sendo um fruto da relação que o T'Challa teve com a namorada, né? E isso é revelado no final do filme. Uma vez que ninguém sabia que a criança existia, né? Então isso não muda muito, né? A criança tá lá, as situações estão lá. Basicamente isso aí a gente tem igual. O que foi mudado um pouco é que a relação paternal que o T'Challa teria com a criança, ela é transferida para Ramonda, que é a rainha, com a Shuri, que é a irmã do T'Challa, né? Ou seja, ela deixa de ser uma relação paternal para virar uma relação materna entre mãe e filhas que tem que lidar ali não só com a ausência do ente querido, mas também com a ausência do rei de Wakanda, né? Então a Angela Bassett e a Letitia Wright, elas acabam substituindo essa questão familiar que teria do T'Challa com o filho dele. Mas no cenário político, a ideia seria basicamente a mesma. Porque se a gente parar para analisar, pelo que foi declarado, o roteiro original não teria muita ligação com o universo Marvel, a não ser o fato de ter que lidar com as consequências dos estragos do Thanos. Então, na verdade, quando o T'Challa voltasse para casa, ele teria que lidar ali com a mãe, que é a rainha Ramonda, assumindo o trono durante esses 5 anos e tomando ali uma postura mais isolada do que ele tinha declarado do que seria no final do Pantera 1, né? Que ele fala ali que o Wakanda teria uma relação de maior cooperação com o mundo. Já a rainha Ramonda, ela quando perdeu o filho, ela voltou a fechar o país para o mundo, o que obrigou as outras nações a procurarem o Vibranium fora de Wakanda e acabou indo ali incomodar o Namor. Então, na verdade, isso aí não mudou basicamente nada, porque se o T'Challa tivesse vivo, ele voltaria para lá e o cenário seria o mesmo. Então, basicamente, seria a única diferença principal ali. Em vez da Shuri estar lidando com o Namor, nós teríamos ali o T'Challa lidando com o Namor, visto que o Namor estaria ali incomodado do mesmo jeito e estaria indo peitar o Wakanda do mesmo jeito, dizendo que, olha, por sua causa estão me enchendo o saco lá. E é basicamente isso que a gente tem no filme que está no cinema. Então, o que a gente vê é o Tenoch Huerta, ele já estava escalado para o filme, ele já estaria participando do filme como Namor. O Namor já seria ali o principal antagonista do Pantera Negra 2 Wakanda para sempre. Outra questão também é que daí a aparição da Nakia no filme, que é a namorada do T'Challa, ela poderia ser da mesma forma, né? Ele ficou afastado 5 anos, ela se isolou para criar o filho e tudo mais. Então aí, se a gente parar para pensar, basicamente isso aí não mudou para o que seria a história do T'Challa. A diferença, como eu já falei, é que quem tem que lidar com todas as consequências é a Shuri e não o T'Challa. Inclusive, a gente pode parar para pensar que até a própria morte da rainha Ramonda, ela já estava ali meio que planejada para acontecer no filme, para botar mais pressão ali na cabeça do T'Challa, porque pensa só, ele teria perdido a mãe, estaria tendo que lidar com um filho e também com a pressão que o país dele estava sofrendo após o retorno dele e todo o conflito que estava acontecendo com o mundo submarino ali do Namor. Então, por fim, se a gente parar para analisar, em termos de argumento, é basicamente o mesmo filme. A diferença, na verdade, ela tá na camada que vai além disso, né? Sem o peso do luto permeando todo o roteiro, a jornada do Pantera Negra, do T'Challa, ela ia ser bem diferente. E isso mudaria a relação com o próprio Namor. Talvez o entendimento deles fosse outro, a abordagem deles fosse outra. Não dá para dizer, porque as informações de como que é a história completa do roteiro, elas são escassas. A diferença básica é essa. No caso da Shuri, é a dificuldade de lidar com a perda e a raiva que ela sente do mundo. Então, o Namor está pressionando a Shuri a ter que enfrentar o mundo, a tomar uma atitude, tipo, ou você vai enfrentar o mundo comigo ou você vai me enfrentar. Basicamente, a ideia que a gente tem no filme é essa. Então, esse conflito seria uma coisa diferente um pouco se fosse o T'Challa lá, mas não quer dizer que não haveria. Não dá para ter uma ideia do que seria a forma que isso seria costurada, mas basicamente a gente pode dizer que a ideia não mudaria. O que a gente tem de mudança é que os elementos que seriam vividos pelo T'Challa, eles acabaram tendo que ser ali terceirizados, né? Eles tiveram acabado sendo vividos com outros personagens até para lidar com a ausência
do próprio T'Challa. Mas o filme ele se mantém muito bem, né, como um legado do próprio Chadwick Boseman, né, e ainda conseguiu se sustentar como um filme muito bom, né. A gente vê ali o roteiro tá bem escrito, o filme foi bem desenvolvido, deu até uma dramaticidade maior, porque ali você tem que lidar com a perda do personagem principal. Então, vamos colocar ali, para um filme que foi condenado a deixar de existir, até que achou-se uma saída muito boa. O filme acabou tendo uma história muito boa, mesmo que o Pantera Negra não esteja lá. E aí é coroado ali a presença do menino no final do filme, que é ali para mostrar que o legado do Pantera, ele ainda existe. Embora a Shuri tenha assumido o manto, significa que Wakanda vai ter um rei ainda. Ele vai ter um descendente do T'Challa vivo para tocar o Wakanda aí no futuro. E é isso que o filme quer manter, né? A ideia de legado. E o próprio chefe da Marvel Studios, né, que é o Kevin Feige, disse que essa sempre foi a principal preocupação em torno do filme, que era manter ao mesmo tempo o legado do ator vivo, mas manter também um filme que se sustentasse com a falta do ator, né? Sem a presença do ator no filme. E isso acabou sendo bem sucedido. Ele até deu uma declaração, Kevin Feige, que diz o seguinte, abre aspas, foi um choque para todos e não sabíamos o que fazer e nem se devíamos fazer algo, fecha aspas. Mas, pelo que a gente vê no cinema e pelo que é entregue, foi um trabalho primoroso. Foi um trabalho muito bom, eu acho que para quem viu o filme ou para quem vai ver, ele não perde nada pro primeiro filme, ele até ganhou uma camada maior, uma proporção maior que o primeiro filme, uma vez que trata toda a questão do legado e do luto do ator ser levado para dentro do filme, traduzido na ausência do próprio personagem, título do filme. Então é isso, meus amigos. O conceito principal era a ausência do T'Challa, o retorno do T'Challa, as questões políticas que teriam que ser lidadas e também as questões familiares. E principalmente o legado do T'Challa, uma vez que ele teve um filho e essa criança, ela tá no filme, o personagem ele tem ali uma continuidade, mesmo que não seja o T'Challa. Mas é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele like. Se você não se inscreveu no canal, não deixa de se inscrever. E você que já é inscrito, o meu muito obrigado. E me digam aí o que vocês acharam do filme no cinema, o que vocês acharam do que seria o filme com a presença do Pantera Negra. Vocês sentiram muita falta do Pantera Negra no filme? Vocês acham que o filme se manteve bem, conseguiram se virar bem com a ausência do Pantera? O que vocês acharam do que a gente tinha de um roteiro para o que chegou no cinema após aí o triste falecimento do ator principal do filme, que foi o Chadwick Boseman? Não deixe de dar seu comentário, não deixe de dar seu like no vídeo e você que não é inscrito, não deixe de se inscrever. Eu fico por aqui e volto com vocês no próximo vídeo. Fui!